Acho que é isso. Sexo frágil não foge a lugar, e nem só de fama vive a mulher. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Não provoque, é cor de rosa choque. Virgínia, você tá me ouvindo bem? Oi, Débora, faz o convite para eu te aceitar, né? Você tem que... Eu acho que é isso, e aí eu te aceito, tô certa? Todo mês sangra, no sexto segundo do maior coração. Gata borradeira. Conseguimos. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você? Me ouve bem também? Tô ouvindo você bem. Tá um pouquinho... A internet está trazendo um pouquinho de alteração, mas tá bem, graças a Deus. Acho que nós estamos... Eu comecei com a Rita Lee, de um programa que tinha, a TV Mulher, há muito tempo, que fala de nós e da loucura de todo mês sangrar. Eu gosto muito dessa parte. E em cima dela, a gente começa nosso Dia do Futuro, 1º de março, um movimento que a Flux está fazendo muito bonito, aonde nós vamos falar do futuro, né? E eu pensei se realmente o nosso futuro não está no nosso passado. No nosso passado, e quando falei disso, sincronicamente, teve uma mulher linda que está aí também, Fabiana, que me mandou um vídeo de Bernardo de Gregório, um psicanalista, filósofo. Você, filósofo, já deve saber de quem eu estou falando, por isso convidei Débora Casapé, uma filósofa, uma mulher que está num caminho lindo com relação a deusas, com relação à nossa lógica toda, e que bom, tão jovem, que já possa estar olhando para isso. E na hora que eu pensei nisso, eu pensei que talvez falte a gente um pouco de retorno à nossa história. A nossa história, e quando eu falo em nossa história, eu penso, né, como diz Bernardo de Gregório, na pré-história, que é alguma coisa que a gente pouco olha, pouco vê. E uma coisa muito interessante que hoje também eu vi, ainda mexendo nessas coisas, é que o Homo sapiens, ele foi da nossa espécie o que sobreviveu, porque o resto ele destruiu. No limite lá do Neandertal e os outros homos, todos foram destruídos por nós, né? Sobrevivemos por resistência e por aniquilar os outros. Então, são algumas coisas que a gente deve ter em mente. Outra coisa que eu acho muito importante, na hora que a gente vai começar a trocar aí sobre essa lógica do passado e como era a vida das mulheres, é que quando a gente fala em matriarcado e patriarcado, a gente não está falando de homens e mulheres, a gente está falando de um sistema, de um modo de viver político, social e econômico. E tanto foi, né, prejuízo para nós, em algum ponto, com certeza, o matriarcado, como para o homem também, e o patriarcado, com certeza, traz prejuízo para ambos, né? Então, o fatriarcado, como disse Caetano, pode ser o caminho do meio e a solução fraterna, para que a gente possa encontrar um caminho. Até porque agora nós somos conhecedores de aspectos da ciência, né, da lógica, que nos faz ter uma relação com os arquétipos completamente diferentes do que existiam na pré-história, no início do caminho da humanidade. A reflexão no passado é sobre o que nós deixamos de ser e fazer para nós, para viver nesse mundo onde o patriarcado determina
que nós temos que nos comportar como homens, esquecer nossos ciclos, a nossa noção de tempo. Débora Casapé, às 18 horas, né, vai falar sobre o tempo, que é outra lógica que no futuro ele não está sendo dominado por nós. No mapeamento pessoal, eu estou estudando agora esse mês, e diz que 2021 vai ser um ano louco de tempo, mais louco do que tudo que já se viveu. E a gente já sente isso, a intenção de fazer algumas coisas e não consegui-las, e isso está ficando próximo do insuportável. Então, quais os artifícios? Uma meditação, os ciclos lunares, parar e pausar e sentir o ritmo da natureza dentro de nós, porque a gente tem essa condição. Fala um pouquinho você, falando demais. Ah, que bom, Carla, estar aqui com você, celebrando esse Dia do Futuro, com esse tema tão especial. Me sinto muito honrada e contemplada pelo seu convite. Acho que é um tema que a gente precisa realmente cada vez mais se aproximar dele, né? E assim, aproximar trazendo para o íntimo mesmo, para a nossa vida interna, né? Porque é o que nos sustenta, na verdade, né? Quando eu estou falar dessa questão do patriarcado, né, e do matriarcado, que de certa forma houveram, né, extremismos para ambos os lados de gêneros, mas se a gente pensa nessa formação, né, da sociedade matriarcal, é uma coisa que eu vejo que se perdeu muito, a questão da liderança natural da mulher, né? Nas comunidades matriarcais, ela era a líder, a chefe ali, né, de toda a comunidade que ela sustenta, né? Então, essa liderança natural dela vinha muito desse lugar, da sabedoria da natureza, né? Então, ela estava constantemente conectada com a natureza e, por estar assim, ela compreendia essa questão dos ciclos, ela compreendia essa questão do plantio e da colheita e do fértil também, né? Então, essa origem... E aí Sim, pode falar. E aí tem pontos lindos, né? Aí voltando lá na pré-história, é importante a gente lembrar que nós, como todos os animais silvestres, que era o que acontecia, né? O mundo nem nós éramos domesticados, a mulher tinha ciclos anuais. Então nós entrávamos no cio no período da primavera, quando procurávamos o acasalamento, e nesse acasalamento sempre gerava, obviamente, a fecundação, e nós ficávamos 9 meses aguardando este filho, e nos 3 próximos meses, em linhas gerais, você não engravida porque está aleitando. Então, no processo de amamentação, você corria os 12 meses e retornava ao cio. E a lógica da história das bruxas, que eu achei divina, né? Eu já conhecia várias versões, mas essa para mim foi espetacular, que foi a primeira revolução da humanidade. Por quê? Porque num dado momento, num sistema matriarcal, no momento de fazer os ritos para o gozo do cio, né? A cópula acontecia através de ritos entre machos e fêmeas. Uma dada fêmea ou algumas resolveram que não queriam participar do rito naquele momento. Então elas não participaram do rito e foram 15 dias depois sangrar, obviamente, né? Na medida que elas não fecundaram, não copularam, elas sangraram. Quando elas sangraram, entendeu-se que a deusa estava as tirando da condição de estar entre aquelas pessoas. Elas foram renegadas pela deusa. É o que eu digo do não conhecimento de alguns pontos que gera alguns extremos que, obviamente, são corrigidos. Mas por que nos tirar a conexão com a natureza, que é alguma coisa linda, potente e curadora, né? Acima de tudo, cura tantos males que a sociedade moderna nos traz. Né? Exatamente, a mulher não para perceber. Então essas mulheres vieram a sangrar e foram expulsas de suas tribos e foram para o meio da floresta, para o meio da mata, aonde lá elas começaram a tentar sobreviver, colhendo o que tinha de natural em torno delas, experimentando o que era venenoso ou não, né, até acertarem a mão, e assim elas viveram nessa floresta. E quando viviam nessas florestas, elas continuaram a sangrar. Os ciclos não cessaram enquanto elas não acasalassem. E elas viviam sozinhas, né? Fora, alijadas da tribo delas, e lá
embora alijadas, elas começaram a desenvolver o conhecimento de ervas, as curandeiras, as mateiras, né? O conhecimento absurdo de tudo que estava em torno delas, e elas curavam. As pessoas vinham em busca de cura dessas mulheres. E como elas viviam em ciclos, obviamente, os ciclos trazem também um humor muito cíclico. Então, em dados momentos, elas estavam muito solícitas, em outros nada solícitas, querendo ficar dentro do buraco delas e que ninguém perturbasse. Então, nessa lógica, veio as bruxas, através do primeiro não que as mulheres conseguiram dizer, a civilização, né, que existia na época. Então, essas lógicas todas são muito lindas de se perceber, de se dar ciência, né? Eu acho que foi Nietzsche que disse que se a gente sabe os porquês, a gente enfrenta qualquer como. E o que a gente está perdendo é o porquê somos mulheres. O que existe de lindo no feminino, o que existe de potente no feminino. Então, essa lógica dos arquétipos que nos defende de tantos processos, né? Porque vai direto para o inconsciente. E o inconsciente da mulher é uma coisa absurdamente, naturalmente desenvolvida. Então, é algo que, quando você se coloca a serviço do seu inconsciente e quando você se coloca em conexão com a natureza e com você mesmo, você se torna uma outra pessoa. E por que as mulheres não estão conseguindo dar conta disso? Por que você acha que não estão? Bom, quando eu te ouço falar dessa questão das mulheres que vão, né, para as florestas para fazer essa sobrevivência, né, lutar por essa sobrevivência, vem muito aí esse arquétipo da mulher selvagem, né? E isso eu faço um contraponto porque nós, né, nascemos assim, nesse lugar onde a mulher ela tem uma visão idealizada, né? A gente aprende sobre princesas, mas a gente não aprende sobre as mulheres selvagens, né? Então, acho que esse lugar que a gente recebe essa educação, né, de um sistema patriarcal, né, onde a mulher ela tem que ser definida como a donzela boazinha, só a parte de um ciclo, né, que ela também é. Mas ela é um desses, não é todos, né? Então, assim, essa sustentação de que a mulher ela tem que ser a mulher perfeita, a mulher tem que ser a que tem que se silenciar, né? A que não pode se expressar de uma forma que não seja muito cuidado com silenciar e calar, né? Porque o silenciar é a hora que a gente acha que é o momento de nada dizer. E calar é a hora que alguém acha que é o momento de nós não dizermos nada. Então essa diferença tem que ser muito vista por nós, porque as relações estão muito abusivas em vários aspectos, não importando o nível socioeconômico e intelectivo dessas mulheres. A gente pensa que isso só acontece nas classes C, onde existe um favorecimento intelectual e financeiro sobre essas mulheres, mas impressiona a quantidade de mulheres que têm condição de se gerir e se permitem estar em relacionamentos abusivos por um amor que elas não entendem e por curas que elas precisam fazer ancestras, né? Existem um modo de se comportar de mãe, de vó e de bisavó que nos traz uma forma que a gente quase não se percebe disso aí, se exigir absurdamente. Eu tenho sempre que estar fazendo mais e mais e mais. A sensação de pertencimento. Será que eu posso falar o que eu penso? Será que eu não vou agradar? E isso não acontece só na minha faixa etária, né? Eu acho que também, eu acho que isso está perene, né? Não estamos conseguindo ver muita evolução nesse processo. Óbvio que crescimento existe, mas eu lamento que ele, falando do futuro, que ele esteja sendo muito singelo comparado com o quanto as mulheres evoluíram intelectualmente. É a lógica do patriarcado, quer dizer, a gente desenvolve, vira pós-doutoras em áreas absurdas, a mulher está na NASA, a mulher está em todos os lugares que ela pretende estar. É só querer que ela está. Agora, por que ela não consegue estar dentro dela? Amando a ela primeiro para depois amar o outro. Conectada com a natureza, com as lunações. O que significa isso? Olhar o tempo de um outro jeito, não importa o quanto o mundo corporativo lhe coloque naquele eixo, que você vai estar lá, você precisa trabalhar. A gente não é maluco beleza com aquelas saias de hippie, usando o nosso incenso e o mundo correndo lá fora. Não é essa a vida que eu levo, nem é essa a vida que você leva. E a maioria de nós é só
buscar o tom, buscar a linha. Não é fácil, né? Não estamos conversando nada que seja fácil de resolver, mas a gente continua vendo, como no Oriente Médio, a questão das mulheres, o califado e o estupro ainda sendo uma responsabilidade da mulher, que algumas religiões resolveram, né, que que o homem é muito frágil e que nós temos que controlar os desejos que causamos neles. Então, se eu sou estrupada em lugares como esse, eu sou apedrejada ou sou condenada à morte porque eu despertei naquele homem o desejo de me estrupar. Isso está acontecendo agora, now, momento presente, quer dizer. Quantas coisas a gente ainda tem que vencer e quanto é difícil, né? E vamos à fluxonomia e vamos ao milionésimo círculo de Jean Shinoda Bolen e falar no campo mórfico. Então é essa a razão que eu sinto de nós estarmos hoje aqui e parece que na rotina da fluxonomia 4D hoje, as mulheres estão em todas as lives, ainda não conseguimos um menino, que embora tenham muitos meninos com o masculino e o feminino para lá de equilibrado, na história do fratriarcado, que eu acho que possa vir a partir da Flux, mas na verdade que estamos aqui lutando por esse campo mórfico, que uma vez alcançado a gente possa, no estalar de dedos, retornar às nossas conexões. O que você acha do que eu estou dizendo? Estamos em peso aí na fluxonomia, realmente fazendo esse movimento de expansão e expressão, né, da mulher, assim. E eu acho que esse movimento, né, o próprio movimento da colaboração, né, como que isso deixa muito claro para a gente. Ontem eu fiquei até pensando nisso, né, uma pessoa vai, tem uma ideia e de repente todas se juntam em prol daquilo e a gente faz, né, o que a gente se propôs a fazer. Rapidamente, cada um ali de forma orgânica, mas trazendo, né, o seu conteúdo, a sua percepção. Isso é muito um lugar de união das mulheres, assim, né? E eu acho que essa questão, esse poder colaborativo, ele vem muito do feminino, né? E outra coisa que eu ia falar, essa questão que você coloca do silenciar e calar, ele é muito importante, interessante a gente pontuar, né? Porque, ao mesmo tempo, o lugar do silêncio, ele é sagrado e ele é tão sábio, né? Mas a gente está num extremo, num outro extremo dele, né? Que é esse lugar do se calar. Então, como que a gente realmente percebe o momento que eu preciso me silenciar e que eu preciso olhar para mim, para dentro, e que isso é verdadeiro, né? Isso está em consonância com a minha natureza de me introspectar, né? Nesse lugar introspectivo, ou quando eu sou, né, realmente calada por alguém, ou quando eu sou, né, tolhida ali pelo ato, né, de não poder me expressar, assim. E esse lugar da mulher bruxa, né? Hoje em dia, principalmente as bruxas modernas, né? Acho que a gente perceber que nós somos pessoas normais, igual você falou, pessoas comuns, com vidas comuns, com rotinas, né, totalmente parecidas aí, cada uma dentro das suas individualidades. Da sua profissão. Do que escolheu para fazer, né? Então, não é só a bruxa, não é só aquela que pensa em coisas geralmente estão ligadas, algumas podem estar ligadas à psicologia, algumas relações com filosofia, como é o seu caso, mas eu, por exemplo, sou dentista, atuo na área, ensino, atendo pacientes com necessidades especiais, trato de sedação, tentativas de transformar o mundo através de lá, arrumei um jeito de usar a alquimia, de misturar algumas poções para fazer com que as pessoas que tenham medo, ou que não tenham cognição, ou que não tenham como sentar na cadeira, né, que foi uma coisa que sempre me impressionou. Tem gente que não consegue andar daquela porta, daquela cadeira, porque não tem cognição, porque tem um medo absurdo, ou porque tem alguma necessidade especial. Então, como é que faz? Porque todo mundo precisa ir ao dentista. Como é que a gente faz com essas pessoas que estão à margem? Acho que isso é um pouco de bruxaria. E esse tratamento, né? Esse amor, esse cuidado, essa observação de você perceber... Esse olhar. Esse olhar, exatamente. Como que ele emerge realmente do feminino, né? Essas eu quero dizer o seguinte, eu não preciso chegar no consultório com meus cristais, com incensos, fazer uma defumação no meu consultório, porque aí só assim
a bruxa, quer dizer, a minha curandeira vai se incorporar e eu vou trabalhar. Não funciona desse jeito. Eu Não posso ter a hora dos meus cristais, a hora do meu defumação, a minha hora do meu incenso, do que seja, dos meus aromas, dos meus óleos essenciais, do que as minhas curandeiras amigas, que tem mulheres, as mulheres, cada uma tem a sua cura, né? A sua medicina, como diz. Então, naquela hora, eu uso a medicina da odontologia, mas eu estou incorporada de tudo que eu estou me nutrindo. As medicinas de outras mulheres e mais essas questões ancestrais, elas nos nutrem para que a gente possa ir para o mundo onde o patriarcado, o sistema prevalece e fazer a coisa do jeito feminino de fazer. E eu estou fazendo isso, Débora, há 5 ou 6 anos. O que eu estou falando não está em mim a vida inteira. Eu tenho 36 anos de odontologia e é esse jeito de enxergar, embora intuitivamente, a busca com relação a essa questão de como a pessoa senta na cadeira se ela não tem condição, se ela tem medo, isso data de muitos anos, 20 e poucos anos, ó, mais até. Mas a lógica de olhar, eu digo que eu olhei mais para o céu nesses últimos 6 anos do que eu olhei a minha vida inteira. E não era assim que eu vivia. Eu fui para o mundo do patriarcado, eu não fui mãe, não foi uma opção sentida. Foi algo arrastado por essa lógica, porque eu tinha que trabalhar, não dava tempo. Agora não dá, agora também eu neguei de todas as formas, na minha vida, no meu coração, a maternidade. Isso traz um espaço que não foi ocupado. Eu não sei como a gente pode optar por não ter filhos. A gente pode, eu não quero mais, porque aí você já teve um, ok, está suficiente para a minha vida. Agora eu não quero, é uma decisão que tem que ser muito silenciada, não vou discuti-la, mas que foi algo em mim que veio do sistema onde eu vivia e de tudo que eu precisei fazer, dos cursos, né? Nunca está na hora, porque agora vem o mestrado, agora eu vou ter... Eu ficava com a sensação que eu ia perder algo, né? Nessa lógica da minha trajetória. E aí, quando eu vi, os 40 anos chegaram. E aí a gente tem um limite biológico para que isso aconteça. Então, todas essas atenções, todos esses sinais, né, que, como disse o Bernardo de Gregório, o consciente bota uma luz muito forte sobre a realidade. E o consciente precisa de uma penumbra para que ele possa ser escutado por nós mesmos. E a gente está nessa loucura do tempo, que você vai falar às 18 horas, muito conectada com essa questão do tempo louco, né, do sistema que ora está vigente. Então, nesta lógica do quanto a gente tem que dar conta de tudo, é um sistema que não combina com o ritmo do feminino. E que também não nos alija do sistema. Não é olhando para o nosso ritmo que a gente vai deixar de ter a competência para participar do sistema vigente. E vai, da nossa forma, fazer prevalecer as delicadezas que temos em cada uma de nós. Eu acho que pode ser esse o caminho para o futuro. Mas se a gente não entende como era no passado, o que a gente precisa corrigir, o que a gente precisa trazer e manter para carregar, se a gente desconhece, a gente não consegue fazer essas opções. E a gente vai sempre fragmentado. Outra coisa interessantíssima, né, é que o simbólico é o que está junto, o que une tudo que precisa ser unido, e o diabólico é o que fragmenta. Então o diabo está, no sentido benigno, maligno da palavra, porque a carta do tarô, o diabo, ele é o da ação, ele é o que vai te fazer o que você precisa. Agora, no sentido da língua portuguesa, o diabólico é o que fragmenta, é o partido, né, que vem do grego. Então a gente tem que impedir essa fragmentação feminina. Isso é diabólico para nosso futuro. Então a gente tem que pensar em como, o mais simbolicamente possível, que envolve arquétipos, ritos, sem os dados dogmas. Se a gente consegue separar arquétipos e ritos de religiosidade e começa a entender a espiritualidade, a gente vai para uma outra dimensão para entender e abraçar e nutrir o feminino em nós. Com certeza, Diga. Carla. E sem contar que se a gente olha para as nossas ancestrais, existia muito mais rito do que religiosidade, né? Elas eram... Sim. A fé delas era o que curava, né? A conexão que elas tinham, a sabedoria interna, era o que fazia a mudança das coisas acontecerem, né? Então, quando você fala dessa questão dessas linhagens, eu acho que cada vez mais é importante a gente entender, né? Que linhagem matriarcal é essa que eu trago? Quem é a minha mãe, minha bisavó, minha tataravó, o que
podem existir. Porque se eu tiro desse campo, e isso acho que traz muita, a educação sistêmica, ela traz muito esse lugar, né? Se eu tiro a minha mãe, se eu tiro a minha avó, se eu tiro a minha bisavó, eu não existo, porque eu só consigo existir a partir da força da vida que eu recebo delas, né? Isso é muito bonito. Então, eu acho que a mulher do futuro são essas mulheres do nosso passado, porque a gente não consegue receber essa força, a gente não consegue tomar, né, o nosso bastão de ser mulher nessa sociedade que estamos agora, se a gente não traz realmente essa força e ancora, né, toda essa sabedoria ancestral que se impressa no nosso DNA, né? Então, quando você fala que você não percebe enquanto dentista, né, coisas que você percebe agora, mas de certa forma isso já está aqui dentro de você, né? Já está nesse DNA que você, olha, passa a ter consciência disso, a partir de então você passa a cuidar de uma forma mais inteira, né? Digamos assim. Então, esse lugar, assim, da gente entender que são nossos antepassados, né? E nos fortalecer mesmo, porque, claro, existe dor, sofrimento, tristezas, angústias, né? Esse lugar do pensamento. Mas e quando a gente olha para as forças, para as conquistas, né? O que elas realmente conseguiram fazer, né? Então, acho que essa força que a gente precisa trazer para nós e sustentar de uma forma que a gente vai criar, né? Essa inspiração da nossa vida. E outra questão que eu trago quando você está me ouvindo, Está começando a ficar muito ruim, Débora. Acho que, não sei se tua internet está muito entrecortado agora o final. Você falou da importância da questão ancestral, de ancorarmos a nossa força nessas mulheres, conhecendo as histórias delas, resgatando essas histórias e fazendo as curas que se fizerem necessárias, né? Não é um abraço sem cura, é um abraço com uma medicina, onde vai separar sem fragmentar, de forma simbólica e utilizando arquétipos, facilitada por arquétipos e ritos, eu acho, na hora que a gente enxerga, por exemplo, a lógica dessas nossas ancestras e dali tira o que de melhor podemos ver para prosseguir na nossa caminhada. Quer dizer, além da ancestralidade, né, para a gente tentar pensar nesse futuro dessa mulher que de alguma forma vai colher alguma coisa no passado, na hora que a gente vai no passado e colhe a importância do que se viveu no matriarcado, trazendo a consciência da ciência no momento atual que vivemos, a importância dos ciclos da natureza em nós, mesmo nas mulheres como eu, que não menstruam mais. Então existe uma verticalização, a gente começa a se conectar com os ciclos lunares que já estiveram no nosso ventre durante toda uma parte da nossa vida. Então agora o que nos cabe é sentir esses ciclos e não mais vivenciá-los corporeamente, mas eles não saem de nós não estamos desconectadas dos ciclos, ver nos arquétipos o que eles trazem de imediato para o nosso inconsciente e que pode ser absorvido pelo nosso coração. Não existe a chance de negarmos a força da intuição, a força, se o nosso coração tem uma quantidade de neurônios absurdas, a ciência já provou, e se a gente consegue se comunicar até 5 metros de distância nossa, pelo batimento e pelas sensações que o nosso coração tem em relação ao mundo em torno de nós, até 5 metros eu passo para você a minha emoção, sem dar uma palavra. A ciência já mostrou isso. Então, se isso existe, nós temos que começar a potencializar o que de melhor temos em nós. Então, vamos juntar o que possa ser bom, né? Tanto do momento que vivemos no matriarcado cíclico, com algumas benesses que o patriarcado trouxe, pelo foco, pela disposição, pela condição de avançar, a ciência avançou absurdamente. Vamos tirar de tudo que é bom e mantermos íntegra em nós, né? A hora de sabermos qual é a inteireza que está no fato de acolhermos o nosso feminino. E isso envolve
Basicamente, o que eu sei que você vai colocar à tarde, o tempo, a visão do tempo, a questão dos ciclos, né? Então, para nós, e eu acredito que para o universo, o tempo não é linear, ele é cíclico, né? É cíclico e múltiplo. A gente tem aí universos paralelos, ninguém pode negar isso, não somos nós que estamos dizendo isso. Então, nesta lógica de universos paralelos, tempo cíclico, o que aprendemos e que temos para trazer da história do matriarcado, a significância das medicinas e da cura, através de aromas, através de ervas, através de colo, através de nutrição com a palavra, a forma de ver, a forma de acolher. E primeiro acolher a nós mesmos para que a gente possa chegar ao mundo. É essa a condição que a mulher tem com o colo que ela tem ancestralmente. E cuidar de si para poder cuidar do mundo. E não calar jamais, apenas silenciar quando achar conveniente. Para chegar nesse futuro, a gente precisa entender muita coisa do passado. Acho que basicamente é isso. É Acho que a isso gente... mesmo, Carla, totalmente de acordo. E eu acho que essa integridade, essa inteireza nossa, vem também desse lugar da gente se permitir, né? E saber que eu posso Ousar. ser o que eu quiser ser, né? Isso é muito poderoso, assim, e abre os nossos corações e as nossas percepções para fazer essa mudança e essa transição que tanto falamos e estamos, né? Com muito respeito pelo outro, né? Pelo outro, quando eu quero dizer o outro, tanto feminino quanto masculino, e buscando esse entrelaçamento entre desejos, vontades e intenções, mas guardando sempre as diferenças que existem, né? Então, o nosso limite de vida reprodutiva, eu acho que é muito importante salientar para o futuro, porque as mulheres não estão tendo tempo para serem mães, né? Não está sobrando tempo. Então, tem muitas mulheres em torno dos 40 anos sem viverem a maternidade. Se for por opção, ótimo. Se elas estão felizes, eu fico muito feliz. Mas eu acho que a gente está precisando olhar o tempo, olhar os nossos ciclos e vivenciá-los sem deixar de ser as profissionais bem-sucedidas na medida do que nossos ciclos nos propiciam. Porque na hora que a gente enxerga eles, a gente com certeza alcança mais poder. Com certeza, totalmente. Que bom. Então, que bom. eu entendo que a gente vai encerrando nossa... Deixa eu botar a Rita Lee de novo aqui com a gente. Deixa eu ver se eu consigo. Eu amo essa música. E a gente vai encerrando a nossa conversa e desejando que, com certeza, as outras lives devem estar maravilhosas. Tem uma agora às 11h30 e vamos assim até o final do dia com a Lala e Dina, né? Acho que encerram as lives. E eu sei que a gente vai fechar muita coisa nesse círculo na hora da sua live às 18 horas com relação à questão do tempo. Essa questão do tempo é um dos fundamentos na lógica da gente se manter mulher, né? E inteira. Obrigado, meu amor. Gratidão. Continuamos juntas, caminhando juntas. Agora me ajuda, que não tem importância a gente estar ao vivo. Como é que eu faço para manter esse vídeo? Agora você vai fechar e provavelmente vai aparecer uma opção de você salvar o vídeo. Eu vou no xizinho? Isso. Quando eu for no xizinho, aí vai pedir para salvar e eu salvo, é isso? Isso, ótimo. Exatamente. Beijo. Tá. Beijo no teu coração, beijo no coração de todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. Vamos continuar nesse dia do futuro, falando do futuro e pensando em cada uma de nós. Beijo no coração de todo mundo.